não estou organizada a esse ponto, né? Longe de, muito longe disso, muito mesmo. Gente, voltei finalmente, finalmente para mim, né? Porque, olha, eu não estava conseguindo, muito difícil essa coisa de ser youtuber. É realmente como uma outra profissão. Eu vou te falar que foi uma dificuldade assim real que em relação a editar, gravar, qual câmera. Eu já falei, eu acho que isso no outro vídeo, né? Mas olha que continua sendo essa complicação e local também para eu gravar, porque tem que manejar muitas coisas, tipo, ó, eu acho que não dá para vocês escutarem, mas agora meu gatinho, que acabou de sair do quarto, pediu para sair, ele está pedindo para entrar. Aí ele fica lá, arranhando a porta. E quem consegue concentrar com isso? Quem? Aí quando não é isso, o cachorro que tá latindo lá de fora, aí eu já botei todo mundo aqui pra dentro. No momento, estão todos apagados, tá uma benção. Aí, acho que eu vou abrir lá pra ele. Peraí, só um minutinho. Vem? Vem não, não vou não, vem. Ai, provavelmente, não sei se tá sem comida, depois eu vejo. Sim, não tá, né? Mas então, eles querem mandar em mim. Acho que eu sou escrava deles. Voltando ao assunto, foi difícil e continua sendo. Então, eu hoje eu não posso reclamar, porque pelo menos eu tô tentando já, e eu acho que vai dar certo, filmar com a câmera traseira. Ele tá me chamando de novo, gente. Ou seja, aqui na minha casa, apesar de ter um espaço bom, eu não tenho tantos ambientes que eu possa gravar, porque por essa quantidade de bichos que eu tenho, né? E também tem muita gente na casa, e acaba que alguém me chama, enfim, aqui no quarto daqui a pouco meu marido vai entrando aqui e no meio de live, no meio de gravação, enfim, e o meu jardim na frente, ele é aberto, aí, ou seja, eu não fico separada, digamos assim, das pessoas, né, que estão passando, os transeuntes, não fico separada dos pedestres, dos carros, é... Bom, mas é assim, né? Então, bora lá, feito melhor que perfeito não feito, mas fato é que eu demorei esse tempo todo para conseguir voltar aqui, porque estava sendo esse parto, conseguir resolver todas, administrar todos esses poréns. A questão do TDAH também, o que acontece? Eu reparei que, por exemplo, foquei nos vídeos, foquei no vídeo do YouTube. Aí fiz aqueles 2 vídeos. Ai, tem que trabalhar, né? Aí vou, foco no trabalho. Aí, ai, meus bichos, tem que focar neles. Aí, entende? Aí fico nessa coisa de um hiperfoco, cada vez numa coisa, eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir, porque eu estou em vias de. Só um minutinho. E agora, vai? Então, ele queria comida, tinha um pratinho lá com um pouco de comida, mas ele quer comida com cheirinho de nova, né? Quem não quer? Então, aí ele ia ficar aqui me chamando até eu resolver. Se eu colocasse ele pra dentro, ele ia ficar passeando aqui, né? Então, melhor fazer à vontade. Eu sou uma tutora obediente. Daqui a pouco vocês conhecem ele, o Tigrete. Bom, vamos lá. Então, falta de adaptação a essa câmera desse telefone, que eu sempre usei Android, então ainda não estou adaptada. Qual o programa que eu vou utilizar, pessoal? Vamos ver como é que vai ser dessa vez. Eu vou falar no próximo vídeo qual que foi, se deu certo, né? Como no outro vídeo, eu fiquei totalmente amarela, provavelmente. Depois eu descobri, deveria estar com o HDR ligado, não sei. Fiquei com muita vergonha desse vídeo, mas tudo bem. Aí sim, são coisas de adaptação mesmo, e eu tô fazendo, não importa. De novo, feito que é melhor que o perfeito não feito. Eu sou muito espertinha, entre aspas, porque eu reparei, eu não falei pra vocês o dia que eu posto ainda. Eu disse apenas que eu gostaria de postar 1 a 2 vídeos na semana, porque eu tinha muito assunto. E olha, eu acho que já se passaram 2 semanas ou mais que eu postei o último vídeo. O que acontece? Eu dou hiperfoco numa coisa, e aí faço só aquela coisa. Aí às vezes eu não quero dormir, não quero, sabe? Porque eu quero finalizar aquilo. Só que tem outras coisas brotando, né? Que também são importantes. Eu entendi que eu querer mudar 5 áreas é muita coisa, ainda mais que são 5 áreas assim que tem muita demanda, mas elas são super necessárias. Então eu realmente gostaria de mudar essas 5 áreas até o meu aniversário de 53 anos, que é dia 7 de dezembro, e agora já faltam menos de 200 dias, né? Não sei se eu vou ter coragem de fazer esse compromisso agora, mas inteligente seria que eu realmente me comprometesse com o dia que eu vou fazer essa publicação. Eu acho que um bom dia, às terças-feiras, eu tenho final de semana para editar, para gravar,
né? Eu acho que fica mais fácil. Na verdade, eu tenho demanda demais, né? Essa que é a realidade. E aí, começando essa vida nova de futura youtuber, tá complicado. Fora esses problemas que eu já relatei sobre os vídeos, foi a questão da parte financeira. A gente teve problema com um novo cartão, e assim, o que o cartão de crédito fez? Eu acho que já era a segunda vez, não sei, ou terceira, que a gente não pagava a fatura integral. Pagávamos, sei lá, um terço. Essa foi mais ou menos um terço da fatura que a gente pagou. E aí, o abençoado do banco fez um parcelamento compulsório de 1 ano. E aí, do valor que era 1x, passou para 3x. Ou seja, aumentou 200%. Tô falando besteira? Enfim, consigo pensar agora, é muita coisa para pensar. A gerente do banco veio falar com a gente, né? Veio falar com meu marido. Olha, e aí, o que aconteceu? Vamos resolver. O meu marido falou: olha, eu tentei resolver. Vocês fizeram esse parcelamento compulsório, não tem como, não é? Além do parcelamento compulsório, o que eles fizeram? Eles diminuíram o nosso limite e a dívida, junto com o parcelamento, a dívida que eu digo, os parcelados que a gente já tinha, mais esse parcelamento compulsório, aumentou assim, acima do limite, ficou muito acima do limite, de forma que a gente não ia poder usar o cartão por uns 4 meses, até a gente voltar a ter um pouco de limite de novo. Sendo que, né, como bons desorganizados, que não têm organização financeira, né, educação financeira também, né, a gente vive grande parte daquilo, quando a gente paga o cartão, vive do limite do cartão. Ou seja, fica inviável pra gente. Ela falou, mas eu tenho uma proposta e tal. Aí olha a proposta que ela manda. Ela pediu pra gente, a gente já paga um X, esses outros 2x que eles acrescentaram na fatura, né, no parcelamento, eles falaram assim, olha, se vocês pagarem o 1x que faltou do valor da fatura integral, aí vocês não precisam fazer o parcelamento. Ou seja, pensa comigo, eles estavam obrigando que a gente pagasse a fatura inteira. Olha que loucura. Eu não acho que seja uma coisa certa, mas sinceramente, eu nem sei se eu tô afim de falar com o advogado, tanta coisa para resolver, e minha meta é o seguinte: conseguir pagar esse valor até o final do ano. Não sei se eles vão aceitar, mas o que importa é que eu consiga esse valor que a gente devia até o momento antes de eles fazerem esse parcelamento compulsório. Então, eu fiquei praticamente, né, sei lá, 1, 2, sei lá quantas semanas aí, sem fazer nada dos meus trabalhos. E não dá para ser assim, né? Isso fica muito complicado, porque eu tô num trabalho que eu quero receber por ele, né? Não tô nem falando do YouTube, porque isso ainda vai demorar. Mas o meu trabalho com a Ozox, né? Sou veterinária também, mas eu nem estou focando na parte da veterinária agora. Atendo um paciente ou outro, mas não é o meu foco. Imagina se eu não tivesse feito esse desafio, eu não ia começar, gente. Não ia. Então, assim, eu sou muito grata de ter iniciado isso, eu entendo que eu me conheço, né? Eu me conheço. E é muito importante a gente conhecer a si mesmo, saber das suas qualidades e dos seus defeitos, né? E olhar de forma que olhar de fora, de forma que a gente consiga perceber outras tantas coisas e melhorar, né? E aí eu percebo que eu coloco coisa demais, né? Nas minhas metas ou naquilo que eu desejo, né? E depois eu nem lembro das metas, mas como é que eu tô com vocês, né? Que eu me comprometi. Vou passar essa vergonha de não voltar, mas preciso olhar para essas 5 áreas. E a que está mais problemática, todas estão muito problemáticas, né? Mas começa com a parte financeira, está diretamente ligada com a parte profissional, porque se eu ganhar, não apenas a profissional, né? Posso ganhar todo o dinheiro do mundo, que eu nunca ganhei todo o dinheiro do mundo, mas independente de quanto a gente ganhou, eu e meu marido, a gente sempre gastou mais. Então, pode-se ganhar todo o dinheiro do mundo, que vai se gastar mais, né? Então, eu preciso realmente ter uma educação financeira. A gente precisa se organizar. Então, a área da organização pessoal é muito importante. E tem que ganhar mais. Mas, claro, só ganhar mais com a educação financeira lá no pé, ou abaixo do pé, né? E a parte da organização, né, pessoal, assim, bem detonada, fica muito difícil. Só que agora, com esse problema do cartão, que a gente não vai poder mais usar o cartão. Praticamente, a gente tem um cartão agora que o limite é bem baixinho, mas, de certa forma, foi bom isso ter acontecido. Foi ruim, porque eu entendo que foi uma coisa errada que o banco fez. Agora ele já tá lá reclamando de novo e querendo entrar. Vamos ver. Tive que botar o Tigrete pra dentro de novo. Por enquanto. Bom, continuando.
Isso foi ruim, obviamente, mas cartão de crédito é cartão de dívida, né? Já falei isso antes para vocês, que eu aprendi com o professor Hélio Couto. E realmente gente, não tem como. Tava muito difícil de fazer uma planilha, me organizar diante de algo assim. Eu acho que não organizável, pelo menos não para mim. Tava sendo assim praticamente impossível. E na verdade, fui fazer uma planilha. Bom, a gente então agora tem tanto de dinheiro para a gente viver desse dinheiro para fazer mercado, comprar, pagar aluguel, pagar tudo que a gente tem que pagar, né? E, enfim, sei lá, começar a juntar dinheiro para pagar a dívida, né? Que no momento é impagável. E eu fiz uma planilha, falei pro meu marido e tal. Só que, cara, cheio de conta atrasada também, gente. Pensa, gente, muito enrolado. Cheio de conta atrasada, fui pagando, paguei várias contas, conta de luz mesmo. Ai, Júlia, que absurdo. É isso, gente, é isso que uma pessoa acha que, TDAH não é nada demais. Júlia bota toda a culpa no TDAH? Não é toda a culpa no TDAH. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sou desse jeito também, por causa do TDAH, e aí eu também sou desse jeito, enfim. Então, fato é que eu ainda sou assim, mas eu não quero mais ser dessa forma. Então, realmente eu quero ter uma vida organizada, e é por isso que eu tô aqui, né? Senão eu não precisava estar fazendo esses 200 dias, porque ia estar tudo perfeito. Mas, muito pelo contrário. Aí fiz a planilha, paguei várias contas, né? Um monte de coisa atrasada e tal. Muitas contas a gente pagava, inclusive, com cartão. E aí a conta saía mais cara do que já é, né? Só que de repente ele fala assim pra mim: acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro? Como assim? Não, aqui pelas minhas contas não acabou. Não, acabou, não tem mais dinheiro, você é agiota e tal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que agiota. Ele falou sério, depois falou brincando. Mas, cara, fato, ele botou o dinheiro para uma conta poupança. Ah, senão você vai gastar tudo. Eu falei, Thiago, olha só, a gente tem contas atrasadas. E não é que a gente tenha que pagar tudo, mas as contas básicas, elas têm que estar em dia. Não existe isso. Chega, o que adianta guardar o dinheiro e ficar pagando juros aqui? Então, o negócio sou eu ganhar mais dinheiro, a gente não gastar aleatoriamente, a gente saber quanto a gente pode gastar, por exemplo, no mercado. A gente precisa analisar o que pode ser e o que não pode ser. Então, bem complicado, né? Assim, a gente batendo de frente, a gente não briga, né, por causa disso, mas realmente a questão financeira é uma coisa complicada. E como eu vou me organizar se eu não sei quanto que a gente pode fazer, não pode, se não quer dizer quanto que vai ser para permitido a gente gastar ou não durante o mês. Enfim, tá essa situação aí, tá? Eu fiz uma compra esse mês que eu achei que foi importante. Eu não queria gastar com curso, nem para edição de YouTube, nem nada, mas não ia gastar nada nesse sentido. Só que eu peguei um curso de organização. Segundo ele explica, né? A gente consegue mudar de vida muito rápido, vamos ver se vai ser assim mesmo. Me deu uma boa impressão, porque ele fez o quê? Essa coisa que eu faço, começo a fazer aquele negócio e não consigo parar, vou indo, vou indo, vou indo, e o outro lá eu fico procrastinando. Então, ele ensina a gente a fazer rotinas. Então, eu tenho minha rotina matinal, a rotina da noite, a rotina, enfim, a do trabalho. Então, assim, eu tenho um horário de começar e eu tenho um horário para terminar. Eu fiz certinho no primeiro dia. Já no segundo e no terceiro, porque hoje é o terceiro, eu já não acompanhei. Então, vamos ver, né? Ainda estou fazendo o curso. Mas queria falar para vocês isso, porque às vezes eu olho assim e falo, gente, isso é um caso perdido. Às vezes oh céus, ó vida, né? Porque, na verdade, eu sei que eu vou conseguir. Eu não sei se vão ser as 5 áreas dentro dos 200 dias, mas eu com certeza vou melhorar muita coisa. Vou apresentar vídeos melhores, com melhores edições, não sendo tão prolixa. Vou ter melhorado muita coisa da minha vida financeira, da organização, de tudo. Então, vocês vão ver. E aí, eu tenho muito essa parada da energia, né? Da palavra ter poder, do que a gente sente, a gente cria, a gente visualiza, a gente sente e juntando isso tudo a gente co-cria, né? Não sei se vocês viram uma frase que eu coloquei no meu canal, foi uma frase que eu criei, depois vocês olhem lá, bem legalzinha, fiquei toda orgulhosa. O que eu pensei aqui? É muito importante agradecer como se já fosse, né? Isso é totalmente importante. Então, eu agradeço por já ser essa Júlia organizada, focada e youtuber experiente. Então, vestir essa máscara, entendeu? Então, como uma youtuber experiente faria? Como uma pessoa organizada faria? Como uma pessoa focada, que não adianta ser focada em qualquer coisa, né? Mas naquilo que é o correto, nas rotinas, na organização faria, né? E aí eu vesti essa youtuber. Então, como? Como é que vai ser daqui pra frente, né? Mas o que eu vou fazer para essa semana, gente, não vou estipular o dia aqui, tá?
O meu vídeo vai ao ar toda terça-feira às 8 da manhã. Eu posso mudar, né? Qualquer coisa. Mas meus vídeos vão ao ar toda terça-feira, 8 da manhã. Se tiver algum outro, vai ser um plus, porque eu também vou falar sobre outras coisas. Não vou fazer só esse vídeo dos 200 dias, né? Eu preciso também falar sobre uma questão do meu outro trabalho. E para quem tiver interesse, claro, tá bom? Fiquem à vontade. Então, para essa semana, o que eu tenho que fazer no próximo vídeo é conseguir seguir as rotinas que eu implementei. Rotina matinal, rotina noturna, rotina de início e fim de trabalho, com bloco da manhã, bloco da tarde e bloco da noite. Eu acho bem legal essa questão de blocos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu precise falar. Ah, ele ensina também no curso, achei muito legal. A gente precisa ter agenda e 4 listas. Não são bem 4 listas, né? Mas no final aparecem mais outras. Mas agenda, eu coloco lá os compromissos todos que eu tenho e nas listas eu coloco as tarefas. Primeiro eu faço uma lista 0, né? A lista de entrada. E aí essa lista de entrada eu coloco tudo lá que eu tenho para resolver, sonho, tudo. Bastante coisa no meu caso. Ele falou que no mínimo 100 coisas, o meu provavelmente vai ter muito mais, isso eu não fiz ainda. E aí a gente tem uma lista de hoje, uma lista do que tem que ser feito hoje, uma lista semanal, uma lista mensal. Eu acho que não tinha anual, qual era a outra? Enfim, eu vou ver de novo, porque eu não fiz, né? E aí vai ser esse o foco pro próximo. Ter definido, será definido como eu vou filmar e como eu vou editar. Acho que hoje eu consegui filmar com a câmera traseira, né? Bora lá ver como é que ficou. Tô menos eufórica que os últimos vídeos, né? Porque tá mais tenso o negócio, tá mais tenso. Né? A gente fica muito alegrinha. E aí, quando vê o tamanho do problema, a alegria não fica assim tão lá nas alturas, né? Tá bom? Beijo, fui. Ó, mostrar rapidinho aqui enquanto eu filme. Tori Duda. Café. Tieta, que é a minha idosinha. 2 das minhas idosinhas. Laika. Tigrete, que tava perturbando pra entrar e pra sair. Guardião tá aí no frio, Guardião. Vem cá, vem. Vem, Guardião, aqui. Eu chamei o Guardião, não chamei a Duda. Eu não chamei a Duda. Não, vem, Guardião. Vem cá, vem. Vem cá. Pronto. Oh, que isso? Tá ficando velho? Vai, vai. Aí. Bora, deita. Deita, não quero entrar na minha cama, não. Deita. Vem cá, Guardião, aqui. Vem aqui, Guardião. Vem. Deita. Oh, meu Deus, deitou em cima da laca. Assim, gente, olha a coisa mais bonita desse mundo, olha. Olha.